Olá pessoal, tudo bem? Como vocês já devem saber, foi publicado o edital da Procuradoria-Geral do município de Betim, que fica localizado em Minas Gerais, na região metropolitana, muito perto de Belo Horizonte. E sem dúvida é um concurso interessante e eu vou analisar hoje nesse vídeo. Por quê? Meu nome é Gustavo Andrade, sou procurador do Distrito Federal, coordeno cursos aqui na aprovação PGE e a gente vai tratar a respeito desse edital que promete ser uma ótima oportunidade para quem está se preparando para concursos da advocacia. Então, vamos lá. Bom, pessoal, Betim, como eu falei, ela fica localizada na região metropolitana de Belo Horizonte. Isso por si só já significa uma boa notícia para você, porque quem for aprovado e quem vier a trabalhar no município de Betim vai ter toda a comunidade, todos os serviços da capital de Minas Gerais, uma grande cidade, um excelente local para se viver. Além disso, tem um fator importante desse concurso de Betim, que é natural que muitas pessoas que são de Minas Gerais façam esse concurso e, se você for imaginar que teremos concurso para a AGE Minas e muita gente também deve fazer a prova de Minas Gerais, você vai ter uma fila dupla, vamos dizer assim. Muito provavelmente quem for aprovado em Betim e eventualmente vier a ser aprovado na AGE Minas vai fazer a escolha pela AGE Minas, né, algo natural, e acabar abrindo mais uma vaga para ser chamado no concurso da PGM Betim. Então, esses dois fatores, que é a localização da cidade e essa natural fila que vai andar mais rápido, muito provavelmente, é um chamariz para que você se prepare para esse concurso. Agora a gente vai analisar o edital mais detidamente. Eu vou ser breve, porque eu sei que o mais importante é que você centre suas forças nos estudos, mas é importante essa análise porque nesse início, esse pontapé inicial, é importante a gente saber o que é que a gente vai lidar nas próximas semanas, beleza? Vou colocar aqui na tela e a gente vai analisando juntamente aqui. Vamos lá, PGM Betim, como eu falei, fica lá em Minas Gerais e vai ser um excelente concurso para quem está se preparando para a advocacia pública. Aqui logo um breve resumo do edital, né? A inscrição ela começa no dia 25 de julho e vai até o dia 30 de agosto. Isenção, né, o período para você fazer os pedidos de isenção, de 25 a 29 de julho. Taxa de inscrição, R$ 150. O último dia para o pagamento da taxa é 30 de agosto e a prova objetiva no dia 10 de outubro e a prova subjetiva no dia 4 de dezembro, né? Então, o primeiro fator aqui que a gente já verifica é que nós não teremos prova oral. Muita gente tem receio dessa fase nos concursos da advocacia pública, então pode ficar despreocupado. Você só vai ter a prova objetiva e a prova subjetiva, beleza? Requisitos para atuação como procurador de Minas Gerais: graduação de nível superior em Direito, registro na Ordem dos Advogados do Brasil na seção de Minas Gerais, obviamente, e não exige atividade jurídica. Então, se você está finalizando a faculdade, não tem aquele período de atividade jurídica que alguns concursos exigem, você pode ficar tranquilo, porque aqui não tem essa exigência, beleza? Vamos lá. Atribuições, né? São aquelas atribuições básicas de um advogado público. Executar as atividades profissionais superior no campo do direito, representando o município em juízo ou fora dele, desenvolvendo demais serviços de natureza jurídica por delegação da autoridade competente, inclusive junto aos órgãos da administração direta. Representar e defender os interesses do município na execução da dívida ativa de caráter tributário e não tributário. Zelar pela fiel observância e aplicação das leis, decretos, regulamentos e demais atos, especialmente em matéria pertinente à fazenda municipal. Representar o município nas causas de natureza fiscal, assim entendidas as relativas a tributos de competência da esfera municipal, inclusive as infrações à legislação tributária. Exercer as demais atribuições previstas em lei. E aqui, o que é que muita gente já se interessa é a questão da remuneração. Com relação à remuneração, você verifica que ela é acima de R$ 7.000 para uma carga horária de trabalho de 30 horas semanais, você podendo perceber, né, receber honorários advocatícios nas causas
do município. Então você tem essa remuneração básica mais um valor variável que vai depender do valor dos honorários advocatícios. A questão muito importante é que é uma carga horária de 30 horas, então é mais um atrativo para esse concurso. Tranquilo? Agora vamos verificar aqui como vai ser a prova, né? Como a gente já antecipou, ela vai ter a parte objetiva e a parte subjetiva. Colocando aqui na tela a parte objetiva primeiro. Bom, como já falei, a prova vai ser dia 10 de outubro. Isso significa que tem bastante tempo para estudar. Considerando que a gente está gravando esse vídeo aqui no dia 23/5, é muito tempo para se preparar para essa prova. Dá para fazer um esquema de revisão muito bacana, muito organizado e chegar bem para essa prova. Serão 60 questões de múltipla escolha. Você vai ter que fazer 70% da prova para ser aprovado na primeira fase. Não pode zerar nenhuma das disciplinas e está entre os 50 melhores candidatos. Dentre esses vão ser 40 para ampla concorrência e 10 para negros. E a divisão da prova, conforme edital, vai ser da seguinte forma: língua portuguesa, 4 questões, teoria geral do direito, que é uma disciplina que normalmente não vem em concursos públicos da advocacia pública, 3 questões, legislação municipal, e aqui a gente percebe que são vários diplomas que eles cobraram no edital. São 4 questões. Direito administrativo, 6 questões. Direito constitucional, 6 questões. Direito processual civil, mais 6 questões. Direito tributário e financeiro, mais 6 questões. Olha isso, pessoal. São 60 questões na prova. Dessas 24 questões, basicamente é o núcleo duro. Quase metade da prova está aqui concentrado nessas disciplinas. Isso significa que você vai ter que ter um foco especial nessas matérias. Direito do trabalho e processual do trabalho, 5 questões. Direito civil e empresarial, 5 questões. Direito penal e processo penal, mais 5 questões. Direito eleitoral, que é uma disciplina que não costuma cair em procuradorias, 5 questões. Direito urbanístico e ambiental, mais 5 questões, né? Então, aqui a gente vê uma questão que a banca vai cobrar penal e processo penal, que às vezes é um temor de quem estuda para concurso da advocacia pública, mas a gente de antemão aqui diz que para essa prova você não precisa se preocupar tanto em razão do estilo da banca. E a cobrança, aqui é mais difícil, de direito eleitoral, que essa sim é uma disciplina que quem estuda para advocacia pública não tem afinidade, não é comum o estudante se preparar para essa disciplina. Mas quando a gente for tratar aqui no final do vídeo a respeito da estratégia de estudo, vocês vão verificar que essas disciplinas aqui, se você tiver uma metodologia correta, você vai poder vencê-las sem se preocupar tanto, sem ficar tão ansioso, beleza? Seguindo aqui na nossa análise, né? Você verifica que são 60 questões, como a gente resumiu anteriormente. Prova discursiva, né? A prova discursiva ela vai ser realizada no dia 4 de dezembro e serão 2 partes. Você vai ter que fazer no mínimo 70% da prova como um todo e você não pode zerar nenhuma disciplina. E como é que vai ser a primeira parte dessa prova? A parte número 1, ela vai corresponder a 4 questões subjetivas, uma de cada disciplina. Direito administrativo, uma questão, direito constitucional, outra questão, direito processual civil, direito tributário e financeiro. Cada uma delas com um valor de 12,5, que aí multiplicando por 4 você vai totalizar 50 pontos. E, no mínimo, o candidato vai ter que escrever 20 linhas, no máximo 30 linhas. Mais uma vez aqui, pessoal, você vê que na parte objetiva você tem uma gama enorme de questões. Quando vai para a parte discursiva, você vai ter o núcleo duro da advocacia bem marcante nessa prova. Das 4 questões subjetivas, todas elas vão envolver o núcleo duro da advocacia pública. Então, por isso que a gente fala, desde já é importante que você faça um estudo especial dessas disciplinas, seja porque na fase objetiva é o maior número de questões, seja porque na fase discursiva são elas que serão cobradas. Mas aqui tem uma coisa muito boa, né? Que entre a data da prova objetiva e da prova subjetiva
tem um tempo longo para que você se prepare. Então, esse edital ele está muito generoso com relação ao espaçamento de datas. Você tem um espaço grande da publicação do edital até a prova objetiva e também tem um espaço grande da prova objetiva para a prova subjetiva. Vamos ver agora como é a parte subjetiva, a parte número 2 da prova subjetiva, beleza? Seguindo aqui, a parte número 2 vai ser uma peça jurídica e pode ser tanto de direito administrativo como constitucional, civil ou direito civil e de direito tributário. Você vê aqui que se elimina da parte subjetiva a parte de direito financeiro, né? Da peça jurídica de direito financeiro. Mínimo de 90 linhas, máximo de 130 linhas. Com relação à consulta, né? É permitida a consulta à legislação, desacompanhada de anotação ou comentário, vedada a consulta a obras doutrinárias, súmulas e orientação jurisprudencial. Será permitido o uso do vade-mecum desde que a legislação não seja comentada e não contenha jurisprudência, súmula e exposição dos motivos. Sendo importante que você pode, nesse caso, grampear, né, as folhas do seu vade-mecum, caso ele contenha essas informações, né? E geralmente os vade-mecums eles sempre contêm isso, mas você pode ir lá, isola essa parte e utiliza tranquilamente o seu vade-mecum. E por fim, a prova de títulos, né, que ela é distribuída dessa seguinte forma, né? Pós-graduação em nível de pós-doutorado na área do cargo, 4 pontos. Pós-graduação em nível de doutorado na área que concorre, 3 pontos aqui. Diploma de curso de pós-graduação em nível de mestrado, 2 pontos. Certificado de curso de pós-graduação em nível de especialização, 1 ponto. E aqui a gente verifica que o valor máximo é de 10 pontos. Você só pode utilizar um título para cada uma dessas categorias. Por fim, agora a gente vai entrar aqui na parte de como a gente sugere que você faça a sua organização de estudo, né? A gente já antecipou aqui que pelo edital, pela forma como foi dividida as questões, o núcleo duro ele vai ser importantíssimo, né? Afinal, são 24 questões de 60. Quase 50% da prova você vai ter o núcleo duro. Você tem aquelas outras disciplinas, mas o foco é o núcleo duro, vai ser o que vai ser mais cobrado nessa prova. Pois bem, a gente analisou as questões da banca, que vai ser a banca do concurso, né? E a gente verificou que ela é uma banca legalista. Vamos lá. Ela é uma banca legalista justamente porque a maioria das questões que eles fazem, que a banca faz no caso, né, está restrita à cobrança da legislação, né? Seja a legislação federal, seja a legislação local. Mas, em adição, jurisprudência consolidada, que são os entendimentos de súmulas, mais aquelas teses de repercussão geral e recursos repetitivos de STF e STJ. Então, um primeiro passo aqui para você ter como norte no seu estudo é que a leitura da lei seca ela vai ser importante, a leitura das súmulas e das teses consolidadas do STF e do STJ e também do TST, né, já que será cobrado trabalho e processo do trabalho. Por isso que a gente fala aqui que você vai ter que ter foco no estudo da legislação. E aí, para isso, é fundamental um cronograma de leitura da legislação e, por fim, o treinamento de questões estilo lei seca, né, que são aquelas bancas mais legalistas, é fundamental. E aqui a gente já fala, pessoal, que uma sugestão que a gente dá, você não precisa se limitar às questões da banca. Se você verifica que existem outras bancas que costumam cobrar também o texto da lei, você pode muito bem fazer o treinamento dessas questões. Por fim, fica aqui um convite para que você baixe o nosso cronograma de estudo gratuito para o concurso da PGM Betim, exatamente. Nós fizemos o cronograma gratuito para você poder estudar, né, ter uma organização melhor de estudo. E dentro desse cronograma, pessoal, a gente já indica o momento de você fazer a leitura das legislações, principalmente a legislação municipal, que é uma das disciplinas do edital. Então, fica aqui o conselho para que você baixe esse material e utilize
ele na sua preparação. E o melhor, que esse material, esse cronograma, ele vai ser justamente aquele que vai ser utilizado na nossa reta final PGM Betim, que vai ser lançada aqui no Aprovação PGR. Então, fica aqui o convite, um conselho para que você se organize nos seus estudos. Você vai, com esse cronograma, poder definir metas de revisão da doutrina, principalmente aquelas do núcleo duro, bem como um cronograma de leitura da legislação, principalmente a legislação local, que a gente, analisando as questões da banca, a gente verifica que ela de fato cobram, até porque é uma das disciplinas que é contida no edital. Além disso, voltando com relação a penal e processo penal e direito eleitoral, por que você não deve ficar tão assustado e, por algum motivo, resolver não fazer a prova em razão da presença dessas disciplinas? Como a gente falou aqui, essa é uma banca legalista, então a tendência é que ela cobre dessas disciplinas também a letra da lei. E como o próprio edital já coloca lá expressamente quais são as legislações que serão cobradas, basta você incluir no seu cronograma de leitura, como a gente vai fazer aqui na Aprovação PGE, a leitura desses diplomas, né, dessas leis, que você vai estar preparado para essa prova. A nossa aposta é justamente essa, que seja uma prova legalista, uma prova baseada no estudo da lei seca. Então, quanto mais você conseguir fazer essa leitura e fazer o treinamento de questões, melhor para você. Então, recapitulando aqui, não deixa de baixar o cronograma, tenho certeza que vai facilitar muito o seu estudo. E se você tiver qualquer dúvida a respeito do edital, a respeito de como se preparar para essa prova, procura a gente, seja aqui nos comentários, seja no nosso direct no Instagram ou no nosso WhatsApp. Nossos canais de comunicação estão abertos para você. Um grande abraço e bons estudos nessa reta final para PGM Betim.